Olá, meus amigos. Eu sou o pastor Lourildo Costa. Pertencemos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Os endereços de nossas igrejas aqui no Brasil são os seguintes: Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288, bairro Vista Alegre, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Em Quatis, temos nossa igreja, a rua Delfim Frois, número 55, bem no centro de Quatis. Também Quatis, distrito de Falcão, rua Major Carvalho, número 154, Centro, Falcão. E nossa sede em Barra Mansa, no bairro Mangueira, Rua Manuel Martins, número 35. Em Volta Redonda, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. Ponto de referência temos o Colégio Municipal Jaime Martins. Ainda município de Porto Real, bairro Freitas Soares, Rua 9, número 164, na entrada da cidade, bem em frente ao CRAS. Também município de Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Em Pinheiral está em festa. Está comemorando o seu primeiro aniversário de inauguração do seu lindo templo. Pinheiral, nossa igreja, fica à rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5. Em Minas Gerais, temos nossa igreja em Santa Rita de Jacutinga, bem no centro da cidade, em frente à Praça da Estação, a Praça Society, Rua Governador Valadares, número 350. E também estado de Minas Gerais, Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança, Caratinga, estado de Minas Gerais. Bem, queridos amigos, estamos apresentando-lhes o nosso último lançamento, Pneumatologia. É um livro que trata das doutrinas, dos dons espirituais, dons ministeriais, fruto do Espírito e muito mais sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. São 160 páginas de estudos para enriquecimento e também enlevo espiritual. Vocês poderão adquiri-lo diretamente na Literis Editora ou em qualquer um dos endereços de nossas igrejas ou diretamente comigo. Pneumatologia é um livro de estudos sistemáticos sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E estamos vivendo na idade contemporânea, nestes últimos tempos, exatamente a dispensação da graça, que é a dispensação do Espírito Santo, que está adornando a noiva de Cristo, que é a igreja, para muito breve encontrá-lo nas nuvens dos céus. Então estamos vivendo a penúltima dispensação. São os minutos finais da igreja aqui na terra, quando subiremos e então será implementado a última dispensação, que é a dispensação milenar, o governo de Cristo. E não estaremos mais aqui, e muito menos o Espírito Santo. Então, enriqueça os seus conhecimentos. Pneumatologia é um livro de excelência que todo obreiro deve ter em sua biblioteca. Bem, queridos, estamos então dando
prosseguimento aos estudos das nossas lições bíblicas dominicais. O nosso manual Ebenezer Dominical é a nossa revista oficial do Ministério Missão Europa, revista da Escola Bíblica Dominical. E a temática deste trimestre fala sobre missiologia. Missiologia, uma tarefa delegada por Jesus à sua igreja, que se tornou um grande desafio. E o nosso comentarista é o nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro. Vocês também poderão adquiri-la. Apenas R$15, preço de custo, em qualquer uma de nossas igrejas. E hoje, 19 de maio, lição número 7, e a temática do nosso estudo de hoje, esboço de um plano de conversação evangelística. O texto áureo encontra-se na Epístola aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 16, cujo registro é o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verdade aplicada. A mensagem do evangelho de Cristo é a única que pode transmitir salvação, cura física e espiritual e livramentos, porque é o poder de Deus. E temos como objetivos específicos desta lição os seguintes: orientar como apresentar a mensagem do Evangelho, ensinar como concentrar a mensagem do Evangelho em 5 pontos principais e aprender com o exemplo de Jesus. O nosso texto de referência encontra-se no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 8 até o versículo número 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Introdução. O Evangelho de Cristo não deve ser apresentado de uma maneira mecânica e teórica, mas de forma a oferecer uma nova vida àqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, àqueles que nunca possuíram uma verdadeira vida em Deus. Tópico número 1. A temática é: devemos ser objetivos. Devemos pronunciar-nos claramente a fim de mostrarmos às pessoas os benefícios que nos trouxeram à nossa vida, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Através do nosso testemunho pessoal, poderemos chegar às pessoas que desconhecem o plano da salvação traçado por Deus, porque nunca deixei de vos anunciar todo o Evangelho de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo número 27. Subtópico 1.1. As palavras não devem matar. Se necessário for lançar mão das Escrituras sagradas, não devemos fazer uso abusivo de versículos bíblicos. O ideal, quando muito,
citarmos entre 3 ou 4 versículos curtos. Eles devem ser objetivos e suficientes para a apresentação da mensagem do Evangelho. Ao utilizarmos citações de passagens bíblicas, não as fazer como alguém que aperta o gatilho de uma arma de fogo automática com o intuito de ferir. Porque nós não fomos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Epístola de Paulo, 2 a Coríntios, capítulo 2, versículo número 17. Subtópico 1.2. Entender o significado da morte de Cristo. Devemos ter sempre em mente que, enquanto a pessoa pensar que tem de fazer algo para se salvar, ela ainda não compreendeu o real significado da morte de Cristo. Será necessário repetir as palavras da verdade do Evangelho muitas outras vezes, mas de maneiras diferenciadas, até que as pessoas consigam entender com a mente e com o coração, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo número 10. Subtópico 1.3. Maneiras diversas de apresentações. Primeiramente, fazer a apresentação pessoal, dizendo o nome e as identificações dos demais companheiros de evangelismo. Oferecer um folheto evangelístico e identificar a identidade denominacional a qual pertence. Dizer sobre a importância da leitura da mensagem do folheto e convidar para que a pessoa faça uma visita ao templo a fim de ouvir a explanação da palavra de Deus. Introduzir, durante a conversação, a primeira pergunta sobre a convicção da vida eterna com Deus. Complementar com um breve testemunho pessoal de que forma tomou conhecimento da certeza da salvação. Simular uma segunda pergunta, sempre dizendo o nome da pessoa, sobre a sua convicção, se Cristo voltasse hoje. Ao receber a resposta dessa última questão, entrar com a introdução da mensagem de Boas Novas e apresentar as 5 verdades que devemos conhecer a respeito da vida eterna com Deus. Tópico número 2. Primeira verdade. Deus. Apresentar o inefável amor de Deus, pois ele demonstra que, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós podemos compreender a preocupação e o amor ilimitado de Deus por nossa vida. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus pela humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo número 16. Apresentar o plano de Deus para a salvação do homem perdido. Dizer-lhe que, desde a fundação, o projeto estabelecido por Deus é que todos sejam salvos por meio do sacrifício de Jesus. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 39. Subtópico 2.1. Segunda verdade, o ser humano. A segunda grande verdade que o homem precisa admitir é que o pecador se encontra perdidamente afastado de Deus, o Criador.
Por isso, é necessário que todos nós reconheçamos o nosso estado de pecadores e nos arrependamos de todos eles, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículos 23 a 26. Subtópico 2.2. Terceira verdade: Cristo. Cristo é a única solução possível para o aniquilamento do pecado do ser humano. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 30 e 31. Deus justificou-nos em Cristo que, por sua vez, pagou o preço de todos os nossos pecados, a fim de alcançarmos a vida eterna. E em nenhum outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Epístola de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo número 12, livro de Atos dos Apóstolos. Cristo ressuscitou para a nossa justificação, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo número 25. A salvação somente é recebida pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Subtópico 2.3. Quarta verdade: a graça. Graça é o favor não merecido que vem da parte de Deus para a salvação do homem pecador. A salvação é uma dádiva da graça de Deus que não pode ser conquistada por meios próprios. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo número 6. Tópico número 3. Quinta verdade: fé. Fé não é emoção. Também não é o que se vê. Não são hábitos e nem práticas religiosas. A fé é unicamente confiança esclarecida em Deus e na sua palavra. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo número 12. A fé tem a ver com a nossa atitude pessoal para com o Filho de Deus, crendo nele de coração, recebendo-o como único Senhor e Salvador. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, versículo número 47. Subtópico 3.1.
o testemunho pessoal eficaz. O testemunho pessoal é uma arma poderosa quando usada com sabedoria. João deu testemunho pessoal acerca de Cristo. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Epístola 1 João, capítulo 1, versículo número 3. Paulo foi um caso atípico de grande perseguidor dos cristãos. Tornou-se perseguido por causa do Evangelho, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo número 15. Jesus curou um cego de nascença e ele começou a glorificar o nome do Senhor. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Epístola, ou melhor, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 9, versículo número 25. A mulher samaritana encontrou-se com Jesus e se tornou uma testemunha ocular do Mestre. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse a aqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 4, versículos 28 e 29. Jesus encontrou-se com Filipe e o chamou para segui-lo. Filipe anunciou. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, versículos 45 e 46. Muitos deram testemunhos pessoais acerca da salvação encontrada por meio de Cristo e outros testemunharam sobre a restauração espiritual. Subtópico 3.2. Etapas do testemunho pessoal eficaz, parte 1. A primeira etapa para o testemunho cristão começa com a preparação do terreno. Ou seja, preparar o terreno significa iniciar e manter todo o contato que tem por objeto deixar a pessoa receptiva e dar ouvidos à mensagem da salvação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo número 17. A segunda etapa fala da semeadura. Devemos, então, lançar as sementes com vista a uma boa colheita. Para colhermos bons frutos, é necessário considerar a maneira como semear. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo número 9. Subtópico 3.3. Etapas do testemunho pessoal eficaz, parte 2. A terceira etapa do testemunho pessoal, após a semeadura, trata do cultivo do fruto que fora lançado à terra.
Quem semeia deve tratar a semente com bastante cuidado, a fim de que colha bons frutos. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, versículo número 23. A última etapa já é a colheita dos frutos da semente que se plantou. A colheita será sempre de acordo com a semeadura. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo número 4. Enfim, a conclusão dos nossos estudos, desta lição de hoje, é que a elaboração de um plano de conversação para a evangelização dos povos revela-nos o cuidado e o grande amor de Deus para com o ser humano. O projeto de Deus sempre foi restaurar o homem decaído, trazer-lhe ao ponto de origem e dar-lhe perspectiva de uma vida eterna com Deus, através do sacrifício de Jesus, como anúncio de boas novas de salvação. Deus revela o seu amor ao mundo inteiro, para que todos os que creem em Cristo Jesus possam chegar-se a Ele para o louvor e a glória do seu nome. As várias etapas de evangelização devem ser compreendidas como ações que devem ser implementadas sob a orientação direta do Espírito Santo. Somente mediante o poder do Espírito é que se pode realizar a obra de evangelização, ou seja, fora da operação dinâmica do Espírito de Deus, é impossível existir uma comunicação eficaz das boas novas de salvação. E a pergunta final: qual é a diferença entre evangelismo e missões? Fazer evangelismo pessoal é falar acerca do evangelho para todas as pessoas possíveis, em especial às pessoas da nossa própria cultura. Fazer a obra missionária é perceber que existem inúmeros povos e culturas com seus respectivos falares linguísticos que não tem ninguém que faça o evangelismo para eles. Com base nessa triste realidade, precisamos despertar nossa atenção e envidar todo o esforço possível para a aprendizagem de novas línguas e culturas. Compreender todo o processo antropológico e metodológico é necessário para fazer missões com eficácia e, como missionários transculturais bem preparados, possam plantar igrejas que também assumam a responsabilidade de evangelização. No próximo domingo, aqui retornaremos e estaremos estudando a lição número 8, lição que falará sobre as verdades e um convite à salvação. O nosso manual de estudos é Ebenezer Dominical. Estamos estudando sobre missiologia, tarefa delegada por Jesus Cristo à igreja contemporânea, o que tem se tornado num grande desafio. Portanto, é de suma importância que aprendamos os métodos para que possamos atingir as pessoas neste mundo tão vil, neste mundo tão maquinal. As pessoas não pensam mais, as pessoas querem receber tudo prontinho e não meditam na palavra, não estudam e não buscam a verdade.
Então é um desafio que a igreja enfrenta nestes últimos dias. E o nosso livro, Pneumatologia, é um livro que trata do estudo das doutrinas sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. São 160 páginas, livro editado pela Líteres Editora. Vocês poderão adquiri-lo em qualquer uma de nossas igrejas ou diretamente comigo. Aqui trataremos de vários assuntos relacionados à pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Até a próxima semana, se Deus disser que sim, aqui retornaremos para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até lá.